Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Aqui Bispo Paulo Henrique em mais um programa de avivamento e salvação, esse programa que tem transformado a vida de muitas pessoas, porque tem trazido um conteúdo bíblico muito profundo, com ensinamentos, com instruções, que tem assim aberto a visão, os olhos das pessoas, de maneira que as pessoas que colocarem em prática se tornarão mais felizes. E nós temos visto uma série de mensagens, agora sobre a prosperidade do rei Salomão, a sabedoria do rei Salomão. Por que Salomão se tornou um homem tão bem-sucedido, tão próspero, tão abençoado em todas as coisas na vida dele? Por quê? Por quê? Porque eu não acredito nesse negócio de predestinação, não. Fulano nasceu para ser rico, ciclano nasceu para ser pobre, um nasceu para ser feliz, o outro nasceu para ser infeliz. Eu não acredito muito nisso, não, sabia? Eu acredito que nós é quem tomamos decisões certas e também somos nós quem tomamos decisões erradas. Por mais que tenhamos nascido sem nenhuma condição humana, sem nenhuma propriedade materialmente falando boa, para termos uma vida próspera, mas se tomarmos decisões certas em nossas atitudes, em situações adversas na nossa vida, em momentos especiais da nossa vida, então, amigo telespectador, amigo do YouTube, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser uma vida feliz, uma vida abençoada. E assim aconteceu com Salomão. Não sei se você já acompanhou aí os 3 programas anteriores. É muito importante você acompanhar a série de mensagens na sequência, na íntegra, para que você possa compreender o passo a passo, como que Salomão foi agindo em cada momento de sua vida, e por causa dessas decisões certas, essas atitudes emergenciais, atitudes muitas das vezes até mesmo enérgicas, fizeram com que ele tivesse uma vida totalmente próspera. Hoje, no 4º programa, nós vamos falar de algo importantíssimo, algo que falta em muitos de nós: uma comunhão, uma intimidade com Deus. Porque a Bíblia fala que Deus começa a ensinar as coisas para Salomão. Salomão tinha um vínculo assim com Deus, uma coisa muito bacana. Salomão conseguia receber de Deus a sabedoria que ele precisava para compreender as coisas e ser bem-sucedido, e tomar decisões certas. Mas ele tinha um diferencial em relação a muitos de nós. Ele conseguia ouvir Deus falar, ele conseguia receber de Deus, canalizar aquela instrução que Deus dava. E quantas vezes nós pedimos a Deus uma resposta, um ensinamento, uma orientação, e isso não vem, ou, melhor dizendo, isso não chega até nós. Será que está havendo esta mesma comunhão, esta mesma sintonia, esta mesma ligação entre nós e Deus? Provavelmente não. Provavelmente não está havendo. E quando não existe esta sintonia entre nós e Deus, fica impossível nós recebermos
a direção de Deus para a nossa vida. É como se fosse um rádio, um aparelho de rádio. Se não existe a sintonia com aquela frequência que você deseja ouvir, então no seu rádio só vai sair uma chiadeira danada que vai te irritar e não vai resolver o seu problema. Assim é a nossa vida com Deus. E Salomão tinha essa sintonia. Agora a pergunta é: por que Salomão tinha essa sintonia com Deus e muitos de nós não temos? E a resposta nós encontramos na Bíblia. Salomão tinha prazer na presença de Deus, nas coisas de Deus. Salomão, ele tinha um amor, uma satisfação tão grande nas coisas de Deus, que isso agradava a Deus e fazia com que existisse essa sintonia perfeita entre Deus e Salomão, entre Salomão e Deus. Muitas das vezes, amigo telespectador, amigo do YouTube, amigo internauta, amigo da Rádio Cristã Minas, o que falta no ser humano hoje é justamente este amor, é justamente esse prazer, essa reverência nas coisas que são relacionadas a Deus. Quer um exemplo? Muitas pessoas vêm à igreja não porque elas têm prazer de vir à igreja, mas sim porque elas se sentem obrigadas a vir à igreja. Aonde está a reverência aí? O prazer. Tem gente que está me assistindo agora e ela não abre a Bíblia para ler. E sabe por que ela não abre a Bíblia para ler? Porque ela não tem satisfação nenhuma de ler a Bíblia. Nenhuma. Tem pessoas que tudo que está relacionado a Deus, ela não faz, e quando faz, faz por obrigação. Ela não faz por prazer, com alegria, com reverência, com amor. Então sabe qual é a chance dessa pessoa ter sintonia com Deus? Nenhuma. A chance é zero. E aí estava um grande segredo de Salomão para ter uma vida próspera. A sintonia dele com Deus fazia com que ele ouvisse a voz de Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus. E com a instrução de Deus ele tomava decisões certas. E com as decisões certas ele prosperava. Salomão, tudo que falavam para Salomão, que era relacionado a Deus, Salomão amava. Salomão tinha prazer. Começa a repensar os seus conceitos. Tem gente que está me assistindo agora que diz: eu não entendo, eu frequento a igreja e minha vida não muda. Por que você frequenta a igreja? Você já parou para analisar isso? Quando o horário do culto se estende um pouquinho mais, sim, quando o horário do culto passa ali da sua 1 hora ou 1h20, que você se programou para 1 hora, 1h20, e o horário do culto passa um pouquinho, como é que você se sente? Entediado? Agoniado? Isso é um sintoma claro que você não tem satisfação nas coisas de Deus. Na hora de cantar um louvor, um hino, você tem prazer de ouvir um louvor, um hino, ou você prefere outro tipo de música? Eu não estou falando nem de ritmo, hein? Não estou falando de ritmo. Porque existe hino, louvor, em tudo enquanto é tipo de ritmo hoje em dia. Existe o ritmo clássico, existe o ritmo... fala aí, pastor Antônio. Sertanejo, o que mais? Rock, existe axé, existe o ritmo, né? O ritmo existe variado. Mas a letra da canção te incomoda? Você não gosta? Você prefere outro tipo de letra? Não tem problema. A vida é sua.
Você faz as suas escolhas, é você quem decide, amigo telespectador. Eu não estou aqui querendo influenciar ou comandar a sua maneira de pensar, não. Eu estou aqui apenas dizendo para você que a intimidade de Salomão com Deus é o que canalizava a instrução de Deus para a vida de Salomão, é o que canalizava a sabedoria para Salomão. Esta intimidade estava baseada no amor, no prazer, na reverência que Salomão tinha para com as coisas de Deus. Agora você começa a entender a história de Salomão. Porque você se perguntava, por que Deus deu tanta coisa, tanta sabedoria assim para Salomão e para mim não dá? Como que Deus olhava para Salomão e como que Deus olha para você? Será que tem diferença? Eu poderia pegar aqui inúmeros exemplos na Bíblia para mostrar para você o quanto Salomão tinha prazer nas coisas de Deus. Mas eu vou usar como exemplo a construção do templo que Salomão fez, a casa de Deus, o templo lá na Terra Santa, em Israel. Porque até então, a arca do Senhor, a tábua dos mandamentos que Deus entrega para Moisés lá no Monte Sinai, que seria a palavra de Deus, as coisas de Deus ficavam meio que, não sei se você vai entender, eu vou falar numa linguagem bem simples, meio que jogadas numa estrutura de tenda, que era chamada tenda da congregação, lá em Israel. Enfim, por que eu disse meio que jogado? Não é que era tratado de qualquer jeito, mas imagina, tudo dentro de uma tenda. Se viesse uma tempestade forte de areia, se viesse algum tipo de situação climática, catastrófica, levava tudo, destruía tudo. Então Salomão olhou para aquilo e falou, não, as coisas do meu Deus são santas, são sagradas e não podem ser tratadas desse jeito, jamais, jamais. As coisas do meu Deus têm que ser tratadas com temor, com reverência, com amor. Tem que ter uma estrutura especial. E Davi, o pai de Salomão, já tinha planejado a construção de um templo para Deus, né? A casa do Senhor. Mas não foi permitido a ele fazer porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. Davi matou muita gente, Davi era um guerreiro. Então Salomão assume essa missão. Salomão assume essa missão. E aí o que acontece? Está aqui para nós aqui, pastor Antônio. É 1 Reis, capítulo 5, né? Versículo 3. Salomão fala com um homem chamado Hirão. É um homem que seria responsável pela venda da madeira que Salomão ia trazer para a construção do templo. Olha o que Salomão diz para ele. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe os pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo, teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Que maravilha, né? Então Salomão toma uma decisão. Eu vou edificar uma casa para o meu Deus. Eu estou falando aqui hoje da intimidade que Salomão tinha com Deus por causa do prazer, por causa da reverência, do amor que Salomão tinha a tudo que era relacionado à pessoa de Deus. Tudo. E é isso que falta em nós. É isso que falta em nós. É por isso que muita gente, mesmo indo à igreja, mesmo tendo um cargo na igreja de obreiro, de pastor, de diácono, de presbítero, não tem uma vida próspera como a de Salomão. Porque se não existir esse princípio
de amor, de reverência, de prazer nas coisas de Deus, então não vai existir uma intimidade maior com Deus. E eu vou querer ouvir os ensinamentos, eu vou querer ouvir as respostas de Deus e não vou conseguir. Então Salomão diz para Hirão: vou construir a casa do Senhor. Nesse tempo, Salomão já era riquíssimo. Salomão já tinha muito dinheiro. E a pergunta que eu te faço é, amigo telespectador, para quem tem dinheiro, uma construção, ela é rápida ou ela é devagar? Para quem tem dinheiro. Não estou falando para quem está na luta aí, construindo devagarzinho, economizando, não. Estou falando quem tem muito, muito dinheiro. Uma construção, ela é rápida ou ela é devagar? Imagina a construção de um prédio, de um grande galpão. Porque o templo não era tão grande. O templo que Salomão construiu, se eu não me engano, tinha 30 metros de largura por 50 de comprimento. Tem essa medida do templo aí, pastor Antônio? Não era tão grande, não. O templo não era tão grande. Então, era muito menor. Olha que interessante, hein? Era muito menor que um estádio de futebol. Muito menor. Eu estou falando para quem tem muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Quanto tempo você acha que se demoraria para construir esse templo? Quanto tempo? Você vai construir um galpão hoje para um hipermercado. Você já viu a construção de um galpão de um hipermercado? 4 meses, 5 meses, já está tudo pronto. Instalações elétricas, tudo funcionando perfeitamente. Vai construir um prédio hoje de 10 andares, 20 andares. Quem tem muito dinheiro, quanto tempo se leva? 6 meses, 1 ano. Está tudo construído, tudo pronto. Já dá para morar. Tudo acabamento perfeito. Perfeito. Sabe quanto tempo Salomão demorou para construir o templo do Senhor? A casa do Senhor? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Medidas aqui? Tá aqui, ó. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27... Eu errei ainda, hein? Eu errei, eu achei que era maior. Deve ser por causa dos muros em voltas, né? Os muros que tinha em volta. Então o templo mesmo, a casa do Senhor em si, media, está aqui em 1 Reis capítulo 6, versículo 2, media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Se a sala de entrada, tá aqui, ó. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava 4 metros e meio à frente do templo. Enfim, como eu estava dizendo, o tamanho da construção não era nada absurdo, não. Não era nada absurdo. Porque nós estamos falando aqui do tempo da construção, o tempo que foi demorada a construção. E Salomão tinha muito dinheiro para fazer. Muito dinheiro. Mas você quer saber quanto tempo Salomão demorou para construir? Está aqui, ó. 1 Reis, capítulo 6, versículo 37. No ano quarto do mandato de Salomão, era o 4º ano que ele estava sendo rei em Israel, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv. E no ano 10º, ou seja, no ano 11, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Salomão demorou 7 anos para terminar a construção
da casa de Deus. Bispo Paulo, mas isso é muito tempo. Se Salomão tinha muito dinheiro, se Salomão ele tinha recursos, e a construção não era nada assim absurda, o tamanho, por que ele demorou tanto tempo, Bispo Paulo? Porque tudo que se fazia naquela construção se fazia com temor, com reverência. Pelo que os estudos bíblicos nos mostram, a madeira que ia ser colocada naquela construção, ela já era cortada e preparada no local onde era extraída. Quando chegava no local do templo, já chegava no tamanho só de encaixar. As pedras que iam ser utilizadas tanto nas paredes, quanto as pedras preciosas, eram todas lapidadas, cortadas, moldadas no lugar de onde eram extraídas. Quando chegavam na construção, era só encaixar nos lugares. Sabe o que isso significa? Significa que não tinha bateção no lugar, não tinha martelada, não tinha barulho, não tinha confusão, não tinha poeira. Sabe por que não, amigo telespectador? Porque Salomão estava fazendo para Deus. Agora você entende por que Deus deu a Salomão aquela sabedoria? Por que Salomão tinha aquela intimidade com Deus? Você está entendendo? Será que é assim que você age? Será que é assim que eu ajo com as coisas de Deus no geral? Eu falei que eu poderia pegar inúmeros exemplos, mas peguei aqui apenas a construção do templo para te mostrar. Será que é assim que nós agimos com as coisas de Deus? As coisas relacionadas a Deus, como eu disse, em tudo, uma oração, uma ida à igreja, ao culto, uma leitura da Bíblia, cantar um hino, um louvor. Será que é assim que você age, é assim que eu ajo? Com essa imensa, extrema reverência, temor, prazer nas coisas de Deus? Não tinha nem barulho, não. Não tinha confusão, não. Não. Tá ali, pastor Antônio? Ali os trabalhadores, né? Os trabalhadores, eu quero chamar a sua atenção aqui dos trabalhadores. Olha que interessante isso aqui, ó. 1 Reis, capítulo 5, versículo 13. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens. Você achou que era pouca gente trabalhando lá na construção do templo, né? Então aqui, a princípio, a Bíblia fala de quantos mil? 30.000! 30.000! Olha qual era a função desses aqui, olha a função desses aqui, ó. E os enviava ao Líbano. Esses 30.000 tinham a missão de ir buscar a madeira para a construção do templo. E Salomão os enviava alternadamente. Eram 30.000 com essa função de ir lá buscar a madeira, preparar a madeira, cortar a madeira, tal. Salomão os enviava alternadamente. 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. Presta atenção. 30.000 trabalhadores, 30.000 para ir cortar a madeira, preparar a madeira. O que Salomão fazia? Mandava 10.000 por mês. Então, se ele mandou 10.000, ficou quantos em casa? 20.000. Quando aqueles 10.000 voltavam, ele mandava outros 10.000. Então quer dizer que tem um grupo de 10.000 aqui que já vai ficar quanto tempo em casa? 2 meses. Eles trabalhavam 1 mês e ficavam de férias 2 meses em casa. Aí você diz assim, mas por que, Bispo Paulo? Por que Salomão agia assim? E eles recebiam pagamento? Claro que recebiam pagamento. Mas para ficar em casa, sim. Sabe por que Salomão fazia isso? Imagina você. Se o seu patrão te pagasse para você trabalhar 1 mês e ficar 2 meses em casa. Depois trabalhar mais 1 mês e ficar mais 2 meses em casa. Em outras palavras, em um ano, você trabalharia 4 meses e ficaria 8 meses em casa. Como é que você iria trabalhar? Triste ou feliz? Será que você iria ter motivo para resmungar?
para murmurar? Você ia encontrar um emprego melhor do que esse? Então Salomão fazia tudo com sabedoria. O que ele pensou? Eu tenho que tomar cuidado também para os trabalhadores que estarão fazendo as coisas da casa de Deus, da obra de Deus, não murmurarem naquele lugar. Não murmurarem na presença de Deus. Porque tudo está sendo feito para Deus. Então tudo tem que ser o melhor. Por isso que Salomão tinha uma intimidade tão grande com Deus. Quer ter intimidade com Deus também? Quer ouvir a voz de Deus? Quer receber a instrução de Deus para tomar decisões certas na sua vida? A partir de hoje, para de fazer qualquer coisa para Deus. Para de fazer qualquer coisa relativa à presença de Deus. Para. Faça seu melhor. Faça para Deus o melhor. Porque se você fizer o melhor para Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com alegria, com prazer e com satisfação, o melhor de Deus também virá para a sua vida. O melhor de Deus estará com você. Então esta é a 4ª mensagem sobre a prosperidade e a sabedoria de Salomão. Salomão tinha intimidade profunda com Deus, comunhão profunda, porque Salomão tinha prazer e reverência nas coisas de Deus. Tenha você também. E assim, você vai ser próspero como Salomão foi. Tá certo? Posso fazer uma oração com você? Acho que vou fazer uma oração na janela aqui, posso? Fazer uma oração especial aqui próximo dessa janela. Que assim como essa janela nos mostra, a luz, o sol, que a luz de Deus possa brilhar também na sua vida a partir de hoje. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por esta mensagem do programa de hoje. Quantas pessoas se perguntavam por que elas oram, leem a Bíblia, dão uma oferta na igreja, cantam um hino, e a vida delas não muda, e elas não têm prosperidade, e elas não são abençoadas, elas não conseguem ouvir a voz do Senhor. Hoje, Pai, na mensagem desse programa, eu tenho certeza que muitas perguntas foram respondidas. E agora cabe a cada pessoa tomar uma posição. Agir de forma diferente em tudo que está relacionado ao Senhor. Agir com prazer, com amor, com reverência, procurando verdadeiramente fazer o melhor para Deus. E assim, meu Senhor, cada pessoa que agir desta maneira, eu creio, receberá a luz do Senhor, a direção do Senhor, e passará a ter uma vida próspera e bem-sucedida. Eu declaro essa palavra de bênção e eu creio que haverá mudança e transformação a partir de hoje, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, minha irmã, meu amigo telespectador, tome essa posição em sua vida, haja de forma diferente e Deus vai te honrar. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva. Deixe o sininho ativado, dê um likezinho aí no nosso programa para que o YouTube recomende esse programa para outras pessoas, essa mensagem. E sempre que tiver uma programação nova, um conteúdo novo, imediatamente você será notificado, para que você possa continuar alimentando sua alma, seu espírito. Se você ainda não baixou o aplicativo da nossa Rádio Cristã Minas, baixa no seu celular pelo Play Store. É só você entrar no Play Store e digitar Rádio Cristã Minas. Ative lá o aplicativo. É uma programação 24 horas por dia, muito abençoada. E se o seu celular é com a plataforma iOS,
um iPhone, um iPad, veja pelo nosso site www.ccminas.org.br. A programação da rádio também toca 24 horas pelo site. E se você ainda não conhece a comunidade Cristã Minas, venha fazer parte conosco deste ministério, deste trabalho evangelístico diferenciado, que se preocupa em instruir as pessoas na palavra de Deus para que elas tenham a vida eterna e uma vida próspera aqui nesse mundo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo programa sobre a sabedoria e prosperidade de Salomão.